Pessoal, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa pós-graduação em farmácia oncológica da Faculdade do Futuro. Hoje é nosso primeiro encontro, né? Na verdade, hoje não é uma aula ainda, é uma aula inaugural. Eu vou introduzir, né, o conceito, né, da pós-graduação, aí vou explicar a metodologia que a gente usa, nosso calendário, e vou também explicar o que é a farmácia oncológica, né? Qual a nossa atuação dentro desse mercado complexo, né? Que é o mercado da oncologia, a área médica da oncologia que a gente atua, né? Como farmacêutico na equipe multidisciplinar, ok? Vou falar sobre a formação, sobre a atuação profissional e sobre o mercado de trabalho. Acredito que todos vocês me conheçam, né? Sou o professor Hermínio, coordenador do curso de farmácia e dessa pós-graduação na Faculdade do Futuro. É um prazer ter vocês aqui na nossa pós, tá? Preparamos essa pós aí para atender, né, o mercado, né? A gente tem uma expansão da oncologia, da área da oncologia, tanto no SUS quanto no meio privado, e existe uma carência de profissional no mercado, tá? Existem umas subdivisões, vamos dizer assim, né, do farmacêutico oncológico em termos de área de atuação, e alguns são extremamente raros no mercado. Então, vocês vão sair, é uma pós curta, né? São 6 meses de duração. Vocês vão ter 12 disciplinas, ou seja, uma disciplina a cada 15 dias, mas as disciplinas ficam abertas, tá? Então, vocês não têm somente 15 dias para desenvolver a disciplina inteira. Vocês podem, até o final do curso, entregarem as atividades aí, né, que está proposto, tá? Que for proposto pelos professores, tá? Pessoal, vamos falar de formação, de atuação profissional e de mercado de trabalho dessa área complexa e na qual o farmacêutico tem atuação privativa. Nós, somente nós, enquanto farmacêuticos, né, podemos atuar na farmácia oncológica, ok? Ninguém, nenhum outro profissional vai dividir conosco esse mercado, tá? Nem hoje e nem nunca, porque é uma área extremamente específica de atuação farmacêutica, tá, pessoal? Bom, temos um crescimento da oncologia como especialidade médica. É, isso acompanha, né, o aumento do número de casos de câncer. Então, assim, é um mercado em expansão, mas que vem, né, de uma origem, né, epidemiológica que não é boa, que é o aumento do número de casos de câncer no país e no mundo como um todo, né? Então, nós temos a necessidade, dentro dessa nova perspectiva de trabalhar, né, a oncologia, da equipe multidisciplinar. O farmacêutico já está nessa equipe há muito tempo, porque a gente tem, por exemplo, dentro da farmácia oncológica, a farmácia nuclear e a radiofarmácia, né? Então, uma farmácia nuclear está muito voltada para exame de apoio diagnóstico, mas para tratamento também de câncer. E os radiofármacos são aqueles medicamentos que são utilizados, produzidos, né, no momento do uso. Então, não tem outro profissional com capacidade, habilidade técnica para fazer esse tipo de trabalho, né? Os radiofármacos são aqueles medicamentos produzidos pelo Centro Nacional de Energia Nuclear, são medicamentos radioativos, né? E como eles têm uma meia-vida muito curta, eles são manipulados no momento. Eles são disponibilizados para os hospitais, para as clínicas de oncologia como geradores, tecnésimo, molibdênio, e eles são transformados no medicamento no momento do uso. E eles têm a vida útil, né, a meia-vida muito curta, então de horas, 2 horas. Fez o medicamento, o radiofármaco, ele começa a perder a sua ação. Então, ele precisa, por decaimento radioativo, né? Então, ele precisa de ser feito e usado assim, de forma muito rápida. E somos nós, né, que fazemos isso aí. A importância do farmacêutico no cuidado ao paciente com câncer, a gente tinha, vocês vão ver isso na pós, uma formação, né, em farmácia oncológica muito voltado para manipulação dos medicamentos oncológicos, radiofármacos e para a questão da logística do medicamento, né, pessoal? Hoje a gente tem também a farmácia clínica, então a pós vai abordar as duas questões.
Vocês vão ver tanto essa atuação do farmacêutico na logística do medicamento, na manipulação, na assistência farmacêutica, todo aquele ciclo, e também na farmácia clínica e na atenção farmacêutica, extremamente importante, devido à quantidade dos medicamentos que esse público, né, que esses pacientes tomam, fazem uso, e também pela agressividade dos tratamentos. Então, uma presença do farmacêutico para promover o uso racional e minimizar os impactos negativos é muito importante. Papel essencial na segurança, eficácia e adesão ao tratamento. Pessoal, o tratamento realizado dentro do hospital, ele é feito de forma endovenosa, oral, e tem um acompanhamento de profissionais ali, né, de enfermeiros, de médicos, de farmacêuticos. Mas existe uma possibilidade, né, real do paciente não aderir ao tratamento em casa devido aos efeitos adversos que são extremamente agressivos, os medicamentos, como eu já disse, né? Então é muito importante que nós tenhamos uma ação também junto ao paciente. Não somente junto ao medicamento, mas também junto ao paciente, né? A gente precisa de fomentar o uso racional desses medicamentos. A gente sabe da complexidade que é o tratamento oncológico, né? Não envolve só medicamentos, temos terapias aí, né? Radioterapia, técnicas diferentes associadas, né, radioterapia, quimioterapia, para que a gente tenha um sucesso no tratamento de uma doença que é, né, tão danosa para o ser humano, né, pessoal? O câncer é uma doença extremamente debilitante, tira do ser humano não só a saúde, mas às vezes até a dignidade, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar no tratamento, para manter uma qualidade de vida para o paciente, a gente vai fazer, né? Isso também é papel do farmacêutico oncológico ou oncologista. É sinônimo, são sinônimos. Então a gente pode chamar de farmacêutico oncológico ou de farmacêutico oncologista. Eu prefiro o termo oncologista. Farmacêutico oncológico dá né, a expressão assim em si, né? Eu não gosto muito, não. Eu prefiro chamar o profissional de farmacêutico oncologista, tá? Mas é sinônimo, tá bom? Então, temos atuação nesses diferentes níveis de cuidado. Paciente em domicílio, na atenção farmacêutica, na farmácia clínica, mas a atuação do farmacêutico dentro dos hospitais, das clínicas oncológicas, ele é fundamental. A manipulação do medicamento oncológico, o radiofármaco, os exames que são realizados, né? Também os exames de imagem, a gente chama aí de farmacêutico nuclear, que é aquele que trabalha com, né, a radioatividade, radiofármaco, para terapia e para tratamento, né, para diagnóstico, né, também. Então é importante a presença do profissional junto numa equipe multiprofissional, né, que envolve, num hospital oncológico, envolve um vasto rol de profissionais atuando ali, tá? Para manter uma qualidade de vida para o paciente e também a gente busca, né, a cura, né, a todo custo, né? O farmacêutico manipula, dispensa e acompanha o tratamento, a terapia farmacoterapêutica, ok? Pessoal, é um mercado, como eu já disse, em expansão. É um profissional muito bem remunerado. Por quê? Ele é importante e ele é raro. Quem já teve aula comigo aí, eu falo muito isso, né? O salário, a remuneração de um profissional não é devido à sua importância, mas devido à sua raridade. Aqui a gente tem um profissional importante e raro. Então, eu acredito que vocês não, né, não devem conhecer farmacêuticos oncologistas. Não é muito comum a gente, né, encontrar um profissional com essa formação. A nossa pós vai dar a condição de vocês saírem e registrarem, né, no Conselho de Farmácia a especialidade de vocês como farmacêuticos oncologistas, tá? Então vocês vão conseguir o registro junto, né, ao Conselho de Farmácia após a emissão de certificado e vocês vão sair com essa, podendo atuar nesse âmbito, tá? Bom, o que que a gente precisa então fazer para que a gente tenha esse título de farmacêutico oncologista? A legislação ela é bem clara. Claro, graduação em farmácia, né? Isso é óbvio.
E a especialização lato sensu ou residência. Então, ou você, profissional farmacêutico, faz uma especialização como essa aqui que a gente está fazendo, ou você faz uma residência num hospital, né, que tem atuação no tratamento de câncer. São as duas únicas maneiras de você atingir o grau, né, o título de farmacêutico oncologista, tá? Cursos e certificações específicos em oncologia é muito importante na qualificação, porque é um mercado muito dinâmico. É, vocês vão ver, né? Espero que todos vocês aqui terminem o curso e achem um hospital aí para trabalhar com essa área, colocar mesmo após em prática, né, na profissão de vocês. Mas vocês vão ver dentro do mercado de trabalho, dentro dos hospitais, clínicas, que a velocidade com que isso muda é muito rápido. Porque os laboratórios farmacêuticos, as indústrias farmacêuticas, os laboratórios de pesquisa de universidades federais, público e privado, investem muito no tratamento de câncer. Primeiro que uma questão humanística, né? Pela questão que eu disse, né, de ser um tratamento debilitante. Então, a tentativa é sempre trazer medicamentos mais eficazes e com menos efeitos adversos, menos agressivos, né? Então, os pesquisadores estão sempre pesquisando esses medicamentos, no medicamento mais próximo do ideal. E também pela questão de custo. Então, vamos dizer, né, vamos falar em termos de mercado mesmo, é muito lucrativo, rentável para a indústria farmacêutica, né? Então, a gente tem, os medicamentos são caríssimos, né? Então, se comparado com, né, com outro tratamento, o tratamento de câncer é uma coisa exorbitante de cara, né? Então, vocês vão ter sempre a necessidade de atualização na área. Quem se encaixar em um hospital, né, a facilidade disso é mais visível porque os próprios hospitais eles fornecem, né, educação continuada. Habilidade, o que que a gente vai precisar? Competências aqui, habilidades, né? Técnica de comunicação, porque você vai ter que lidar com outros profissionais, né? É uma equipe multi. E gestão de risco. Pessoal, se algum de vocês for trabalhar. Eu lembro quando eu dei essa disciplina no curso de farmácia, eles falaram, eu quero trabalhar com isso, que eu falei que o farmacêutico nuclear, que trabalha com radiofármaco, o oncologista, né, o farmacêutico oncologista que trabalha com radiofármaco, ele ganha 40% do salário de periculosidade, devido à radiação, ele lida com radioatividade. Aí alguns alunos falam, eu vou trabalhar com isso, que eu 40% a mais de salário, mas você está se expondo, né? Claro que tem todos os EPIs, tem um monitoramento, né, da exposição do profissional à radiação. Então é tudo controlado e monitorado, né? Mas existe sim o risco de exposição, né? A exposição ela é real, né? No caso dos medicamentos aí dos radiofármacos, né? É real, existe mesmo a radioatividade nesses medicamentos, né? Por isso eles são utilizados. E o profissional que se expõe tem que minimizar essa exposição, né, para diminuir o risco. Mas existe, né, um controle com o uso de EPIs específicos, né, de chumbo, né, gônada, tireoide, avental de chumbo, para proteção do profissional. E um monitoramento, existe um dosímetro que o profissional trabalha com ele para ele captar a radiação. E aí as empresas especializadas nisso, né, conseguem determinar o quanto de radiação esse profissional se expôs durante o período de trabalho dele. Né? Então, aposenta mais cedo, né, por causa da periculosidade. Tem os benefícios do profissional que se expõe a um risco, né, maior aí, devido à periculosidade. Vocês devem conhecer o termo insalubridade, né? Insalubridade, vários profissionais da saúde aí recebem, dependendo da atuação, né? Quando existe a exposição ao risco, a insalubridade, que é normalmente 20% do salário, né? Mas a periculosidade é quem trabalha com radiação, raio-x, né? Então é 40% do valor, né, salarial.
Atuação profissional, dispensação e manipulação segura de quimioterápicos. A manipulação ela é muito importante nesses hospitais, porque, como eu disse, alguns medicamentos eles têm meia-vida curta, precisam ser produzidos, né, no momento do uso. O acompanhamento farmacoterapêutico, fundamental, farmácia clínica e atenção farmacêutica, né? A gente chama de farmácia clínica oncológica. E existe, a gente tem uma disciplina, né, só para falar de comissões hospitalares nas quais o farmacêutico obrigatoriamente participa, com poder deliberativo, né? Então ele tem, as comissões têm poder de determinar, né, de força de lei dentro das instituições hospitalares, e o farmacêutico, a atuação dele é obrigatória. A carreira do nosso aí, então, famigerado farmacêutico oncologista. Onde ele atua? Indústrias farmacêuticas, hospitais oncológicos, né? Clínicas, centros de medicina nuclear, centros de imagem, radiofarmácias centralizadas, empresas de comercialização, importação ou exportação de radiofármacos. É um mercado em expansão e o profissional ainda é raro no mercado. Então, a gente tem uma expansão do mercado, a necessidade desse profissional ser capacitado no, né, no que ele faz. Vocês vão ver durante o curso, né? É muito específico o trabalho com oncologia. Então, o profissional, né, como vocês, né, buscando essa capacitação, essa pós-graduação, vocês saem na frente aí de quem não tem, né? Não existe uma obrigatoriedade hoje de você ter algumas áreas o farmacêutico oncologista, mas o hospital oncológico tem que ter o farmacêutico oncologista na área de oncologia, tá? Então, é um mercado carente do profissional que ainda é no mercado pouco disponível, tá? Expansão da oncologia no SUS e no setor privado, vocês devem ver isso acontecendo. A gente tem grandes hospitais oncológicos, né? Cada vez mais hospitais se habilitam para prestar o serviço de oncologia, e temos também clínicas particulares aí abrindo, né? Saúde suplementar e particular, né, pessoal? Saúde suplementar que eu digo é plano de saúde, também costumam, pela questão do valor, né, como eu disse, são tratamentos caros, então, para um plano de saúde, ter um centro de oncologia próprio, reduz o custo para ele, né? Então, eles têm investido em centros de oncologia. E o setor privado, como é um tratamento lucrativo, nós temos o setor privado aí, né, interessado nessa expansão nesse mercado. A atuação na indústria farmacêutica, isso aqui, muitos, né, que se formam, estão indo para a indústria. A gente pensa sempre, né, o profissional farmacêutico oncologista vai atuar no hospital oncológico. Mas a gente tem visto muitos profissionais irem para a indústria. A indústria está raptando esses profissionais do mercado por causa da sua dificuldade, né, de encontrar. Como a indústria remunera melhor do que os hospitais, isso é fato, né? O salário da indústria é muito bom. Os profissionais acabam, às vezes, largando os hospitais e indo trabalhando na indústria por uma proposta salarial melhor. E tem também, pessoal, eu vou falar disso de novo, né, nas aulas, mas procurem na internet concursos públicos para farmacêutico oncologista e olhem o valor salarial. Por que, que o salário é melhor do que dos outros farmacêuticos? Porque é um profissional que o mercado ainda não dispõe dele em grande quantidade. Então, você é mais, né, é melhor remunerado, né? E na pesquisa também, tá? Tendências e desafios. Pessoal, cada vez mais a terapia oncológica tem se tornado personalizada, tratamento específico para o caso daquele paciente, tá? Isso acontece
numa evolução, né? A gente tem essa evolução das pesquisas científicas aí levando a cada vez mais uma personalização do tratamento. E isso faz com que o farmacêutico esteja presente obrigatoriamente para poder personalizar o tratamento, os medicamentos, né? Sustentabilidade e custos crescentes, esse exemplo que eu dei da saúde suplementar, dos planos de saúde, né? Que buscam redução de custo, é um tratamento muito caro. Então, o SUS, por exemplo, o custo para a saúde pública, né, do tratamento oncológico é uma coisa exorbitante e só cresce, né? Cada ano ele aumenta mais por causa da epidemia que a gente está tendo aí de câncer no Brasil e no mundo como um todo, né? Nós temos hoje uma possibilidade aí, uma atuação, né, que é o teleatendimento, a atuação clínica ampliada. Então você pode atender a farmácia clínica, a atenção farmacêutica no paciente na casa dele e você no hospital, às vezes, no seu consultório farmacêutico. Você tem hoje a possibilidade, a prerrogativa de também utilizar a tecnologia. Outra questão também que está sendo muito demandada é que a gente tem a judicialização. Todo mundo sabe o que que é, né? A judicialização é o paciente não consegue, às vezes, aquele tratamento na velocidade que ele precisa, ou às vezes não consegue aquele tratamento pelo SUS, ele judicializa, né? E ele consegue que seja cumprida a lei, né? A Lei Orgânica da Saúde diz que a saúde é universal, integral, todo mundo tem direito a toda, toda terapia necessária para a sua saúde. Então, a judicialização nada mais é do que fazer se cumprir a lei, né? Então, só que a gente tem uma grande dificuldade, porque um juiz, ele não sabe, ele não tem capacidade técnica de julgar o uso racional do medicamento, a necessidade daquele ou daquele medicamento, se aquela é prescrição. Então, assim, às vezes, ele só carimba e cumpra-se, né? 48 horas para poder resolver a situação, né? Com pena de multa, né? É assim que funciona a judicialização. Muitos casos estão sendo judicializados, não só na oncologia, mas, né, na saúde pública de uma forma geral. Então, por causa desse acesso, né, desigual do público para o privado, de regiões do país, a gente tem uma dificuldade de regularizar isso de uma forma que fique linear. Todas as regiões do país, os grandes centros, você consegue tratamento oncológico mais fácil. Então, a judicialização é uma ferramenta do cidadão para ter direito, né, para que faça-se cumprir o seu direito à saúde, ao seu tratamento. E você precisa hoje, graças a Deus que isso está acontecendo, a gente já está vendo isso acontecer, porque muitos mandatos judiciais aí, né, muitos cúmplices aí, acabavam prejudicando os pacientes devido a incompatibilidade, as questões relacionadas ao medicamento e ao tratamento, que não é uma questão judicial, é médica, é farmacêutica, né? O juiz não tem capacidade de pegar e saber se realmente precisa daquela cirurgia, se é urgência, se não é urgência, qual medicamento que, né? O juiz não tem como dar esse parecer. Então a gente tem hoje várias especializadas, com médicos, farmacêuticos, né? Peritos. A perícia também é uma área muito interessante para o farmacêutico oncologista, porque muitos casos de judicialização de tratamento oncológico e o farmacêutico é o profissional do medicamento, quem vai avaliar, analisar melhor a situação. Quando se relaciona ao medicamento, é o profissional farmacêutico. No caso aqui, o farmacêutico oncologista. Então, a perícia também é uma área bastante interessante para essa formação do farmacêutico oncologista, tá? Então, valoriza o papel do farmacêutico oncológico, todas essas questões, né? Porque é, é certo que a gente tem pouco profissional farmacêutico no mercado, é uma estatística. Mas também a gente não tinha grandes oportunidades de trabalho, porque não tínhamos muitos hospitais, né, oncológicos. Agora isso está em expansão, mas isso não é uma realidade, é uma realidade recente. Então agora é hora do profissional se capacitar mesmo para poder ocupar essas vagas que estão surgindo. Buscar
formação contínua e protagonismo profissional. É um profissional extremamente capacitado. Vocês vão ver aí, né, a grade do curso, né, um curso pesado. Então, nós somos respeitados no meio, tá? O farmacêutico oncologista, ele é respeitado no meio. Ele exerce mesmo protagonismo dentro da equipe de saúde, tá? Pessoal, perguntas por enquanto, porque eu vou passar aqui para discutir a nossa pós. Como que vai funcionar? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou vamos... Professor, Pode dizer, estou te ouvindo. é, o farmacêutico oncologista só tem capacidade de atuar no hospital de oncologia ou em outros hospitais normais? Na verdade, ele é um farmacêutico hospitalar. Boa pergunta. Ele é um farmacêutico hospitalar com a especificidade de ser oncologista. Pode trabalhar. É uma pós-graduação que te leva também, que vocês vão ver aqui, né? A nossa grade ela é bem voltada para oncologia, mas ela te dá também a prerrogativa, né, de trabalhar em hospitais, né? É um farmacêutico hospitalar, tá? Como eu disse, a gente sempre pensa no farmacêutico oncologista como aquele farmacêutico hospitalar que trabalha com oncologia dentro do hospital. Mas por essa questão do medicamento, da manipulação, do controle, a indústria tá raptando mesmo esses profissionais dos hospitais e levando para trabalhar, né, no meio na produção do medicamento. Mas pode trabalhar sim, não somente em hospital oncológico, né, como farmacêutico hospitalar, né, pode sim. Mais perguntas? Durante o curso vocês vão entendendo, né, como que essa atuação, mas então, vamos lá. Bom, para o pessoal que já está na nossa pós, se tem algum, né, algum aluno aí do curso de farmácia que eu convidei também participar, para vocês entenderem um pouco disso. As matrículas, as inscrições ainda estão abertas, né? Então a gente ainda tem condição de matricular aí se tivermos interessados. Mas, ó, disciplinas e como funciona. Como eu disse, são 6 meses a duração da pós. 12 disciplinas, mais ou menos 15 dias de uma para outra, porque tem finais de semana de feriado, prolongado. Eu, né, tirei, né, esse compromisso de vocês nessas datas aí, porque eu sei da dificuldade de participar das aulas. Mas as aulas ficam gravadas, tá? Vocês vão ter AVA, vocês vão ter acesso ao portal do AVA, lá vai ter aula gravada, né? Essa aula aqui, materiais, artigos e unidades, tá? De ensino, de aprendizagem. Então, é importante participar da aula, né? Você tem, participando da aula online, né? Ao vivo, você tem a oportunidade de fazer a pergunta no momento, mas se você assistir a aula gravada também e tiver alguma dúvida, o professor vai estar disponível para isso depois, tá? Quais são as disciplinas? Bases genéticas e moleculares do câncer, aula dia 21/6. Patologia oncológica, 5/7. Bioética e biossegurança em oncologia. A gente fala da legislação nessa disciplina aqui também, tá? Então a gente vai falar de bioética, biossegurança e legislação em oncologia, dia 19/7. Farmacologia quimioterápica oncológica, 23/8. Pulei imunologia oncológica, né? 2/8. Tratamentos quimioterápicos, 6/9. Comissões hospitalares, 20/9. Interpretação de exames laboratoriais em oncologia, 4/10. Farmacoterapia e atenção farmacêutica em oncologia, né? A farmácia clínica, 25/10. Cuidados paliativos, 8/11. Logística farmacêutica e oncologia, 29/11. E manipulação de medicamentos antineoplásicos, 5/12. E aí a gente encerra a nossa pós. As aulas são de 9 ao meio-dia, são 3 horas de aula, sempre aos sábados, né? E não fecha a disciplina, tá? Alguns alunos já me perguntaram isso aí. A disciplina não fecha. Então, dia 21/6, a gente tem a primeira disciplina, dia 5/7, fecha uma. Não. Elas vão ficar abertas o tempo todo. Então, vocês têm até o final da pós para cumprir a disciplina. De repente, chega lá 5/12 e você está devendo a primeira disciplina. Você faça no seu tempo, tá?
Essa é a vantagem da pós, assim, né? Como a gente faz ela aqui, e aí mais híbrida, né? Com momentos presenciais, mas com a plataforma que permite que você leve a pós-graduação no seu tempo, né? Na sua, né, realidade aí, né, de trabalho, de estudo. Temos alunos ainda que, né, da pós aqui que ainda estão fazendo curso, temos outros que eu sei que, né, trabalham, então dia a dia você se adequa para poder fazer a pós-graduação, tá? E você também não tem só até dia 5/12, ela é mínimo de 6 meses, tá? Então você tem aí até um ano para completar a, todas as disciplinas, concluir todas as disciplinas, tá? Pessoal, perguntas. Hoje não é uma aula, né? É um encontro para a gente discutir, uma aula inaugural aqui para a gente apresentar mesmo. E quero ouvir de vocês aí alguns anseios, perguntas que vocês tiverem para eu liberar vocês para o sábado. Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre a metodologia? Eu não disse, né? Mas tem uma atividade avaliativa para cada disciplina, né? Para vocês concluírem a pontuação, 60%, né? Que tem. E é isso aí, tá? Estamos abertos para qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Durante o curso inteiro, né? Não somente agora aqui, tá bom? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala comigo, meu chefe. O que acontece? Eu acho que é uma pergunta, assim, até de curiosidade de todo mundo. Qual que é a base salarial do farmacêutico oncologista? Não existe uma base salarial, é isso que eu estou te falando, é uma questão de mercado. Mas, Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Claro que eu vou falar de uma área. Nessa semana, no início da semana, eu participei dos TCCs. Eu dou aula na Escola de Saúde do Exército, uma pós-graduação em administração hospitalar. Claro que é Exército, né? Então, assim, o salário é um pouco diferente mesmo, tem que fazer um concurso público, mas é um hospital oncológico lá do norte do país. Um aluno, um farmacêutico oncologista, apresentou os TCCs aqui. Foi uma pergunta que eu fiz a ele em off, né? Claro que é do Exército, mas o salário dele lá beira os R$ 20.000. É uma coisa assim, fora da realidade, né? Mas você vai olhar, procure concursos públicos, você vai achar R$ 10.000, R$ 12.000, R$ 15.000, dependendo da região do país. Então, é uma coisa, em termos do mercado profissional, porque quanto que está o piso? Né? Então, assim, você tem oferta de 2, 3 vezes o piso salarial. Então, assim, é hora de pular nisso mesmo, formar e pular nisso mesmo e aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque é o que eu disse, o salário ele está relacionado à raridade do profissional no mercado. Se a gente começar a ter profissional demais, oferta demais, o salário vai cair. Então é realidade, né? Então aproveita a oportunidade agora, enquanto ainda tem um mercado assim amplo e com muita vaga para encaixarem, né? Claro, outra realidade, vocês vão ter que procurar os hospitais oncológicos, né, espalhados pelo Brasil, né? Então aqui a gente vai ter Muriaé, que tem um, né, Belo Horizonte, o Manhuaçu, o César Leite está trabalhando com oncologia também, não tá? Habilitou para oncologia? Acho que sim. sim, sim, sim. Sim, Pelo que eu né? perguntei no estágio lá, sim. Não trabalha com radiofármaco, acredito, né? Então é uma complexidade um pouco menor do que você ir trabalhar, por exemplo, na Fundação, né, Cristiano Varela, lá em Muriaé, que, né, trabalha com todo esse complexo aí de situações, de medicamentos, de terapias, né? Mas respondendo a sua pergunta, não existe uma base salarial porque não tem piso. Não tem piso igual tem de farmacêutico, né? Então você vai achar valores assim muito diferenciados. A farmácia hospitalar, ela tem isso de desvantagem. O farmacêutico hospitalar ele não é bem remunerado, porque não existe piso, não existe a obrigatoriedade de pagar piso. Então você vê ofertas de emprego em farmácia hospitalar, sabe, muito, muito abaixo do piso, um desrespeito ao profissional. Mas a oncologia, como o profissional ele é raro de mercado, a gente tem visto valores 2 vezes o piso. Também você não vai achar o profissional por aí dando mole, né? Então aproveitem agora, a oportunidade que vocês têm, vocês vão formar. Na região não tem, não, vocês não vão encontrar o profissional aí na região. E espalhem seus currículos depois aí. E concurso público é o melhor, viu, João? Concurso público
Se você pegar um concurso aí, né, da FEMIG, da Fundação Hospitalar, né, de Minas, ou essa maior do governo federal aí, dos hospitais, né, é um nome, eu nunca, é EB, Serra, RH, eu nunca sei falar o nome, mas é assim, é a Fundação Hospitalar do Estado e a FEMIG, e tem uma da União, dos hospitais públicos e de universidades federais, os valores salariais são extremamente atrativos, extremamente atrativos. Então, assim, o meu conselho é formar, vocês já vão formar com a pós, né? Vocês já vão formar com a pós, vocês vão ter o diploma num dia e o certificado da pós no outro. Já procura concurso público e mete bronca, tá? Pegue, aproveite o mercado enquanto ele está aquecido, tá? Certo. Acho que nós. Professor, é, Sim, sobre. Eita, que eu esqueci agora o que eu ia falar. você fez alguma pergunta? Eu não te ouvi, não sei se É, explicou. agora eu lembrei. É Ah, sobre a gente não tem estágio, né? Capacidade de aham. estágio. Como é que a gente vai ter autonomia e, colocar exemplo, coragem para a gente estar atuando? Porque a gente não tem estágio, a gente não tem profissional que venha antes da gente para estar ali falando exatamente o que a gente deveria fazer ou não. Na realidade, todo. Quando você entra, por exemplo, farmácia hospitalar também, quando você entra, geralmente o profissional não tem a formação em farmácia hospitalar, né? Ele não é um especialista em farmácia hospitalar, ele forma e vai trabalhar como farmacêutico em farmácia hospitalar. Existe dentro dos hospitais um termo que chama TBI, que é o treinamento básico de integração. Você tem todos os POPs e o treinamento básico para você desenvolver seu trabalho. Qualquer hospital que você entrar, você vai ter essa formação, vamos dizer assim, esse estágio que você está dizendo, né? Você vai ter. É, Se não tiver um farmacêutico oncologista trabalhando nesses hospitais, o que eu acredito que já tem pela questão da legislação, né? Você vai ter alguém fazendo serviço, vai ter um farmacêutico fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho que o trabalho em si do hospital, ele vai ser muito específico do hospital que você for trabalhar. Então, um é mais logística, outro é mais manipulação. Então, é uma questão. A gente pode até tentar. Eu estou até olhando também a possibilidade de a gente procurar uma visita técnica. Mas pós-graduação geralmente não tem mesmo estágio, né? As residências é que tem. A nossa pós é uma pós lato sensu. Essa formação que você está se referindo, que você de estágio, é a residência, né? Nesse caso, a pessoa que faz a residência, com certeza, ela tem uma formação mais robusta do que a da pós, porque ela é uma pós dentro do ambiente de trabalho, dentro dos hospitais, né? Mas não se preocupe, porque você, qualquer ambiente, qualquer lugar que você for trabalhar, você vai ter um treinamento básico de integração. Eles não vão te soltar, né, no lugar para você trabalhar sem a capacitação básica inicial, tá? Não se preocupe com isso. Entendi. Mas eu concordo com você, uma residência, a residência é o melhor, é a melhor forma de se especializar, é a residência, né? Porque você aprende no lugar, no ambiente de trabalho, é uma imersão no ambiente de trabalho, é um espetáculo. Não tem como você aprender melhor, né, do que trabalhando com a mão na massa, vendo o dia a dia. Mas as residências também são muito restritas, né? Eu nem sei te dizer onde tem residência em farmácia oncológica. Eu acho que em Vitória tem uma, mas é assim, uma vaga, duas vagas. Complicado, complicado, é difícil. O mercado é bem restrito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida aí durante, né, o decorrer do curso, a gente vai, né, vamos conversando, vamos tratando de resolver, tá? Bom sábado para vocês. Obrigado por estarem aqui presentes hoje, né, na nossa primeiro encontro, né? Não é uma aula, é só um bate-papo mesmo. Boas-vindas, né, para vocês aí. E vocês já têm a primeira aula no dia 21, tá? Do 6, tá bom? Tentem participar da aula online. Claro que você sim pode assistir depois, né? Mas
Eu acho a aula online interessante participar dela ao vivo, porque vocês tiram as dúvidas na hora, né? Mas, se não puder também, a metodologia permite vocês aí fazer isso sem prejuízo, tá bom? Então, valeu. Um grande abraço para vocês. Bom sábado, bom final de semana. E espero que vocês tirem o proveito máximo dessa pós aí que a gente preparou com, né, todo cuidado aí para realmente para poder contribuir com a formação de vocês, mas também para ver se a gente consegue ajudar, né, a desenvolver, a criar essa realidade de mercado que a gente precisa para esses hospitais, tá? Então, não foi do nada que a gente, essa pós não foi uma ideia do nada, não foi uma ideia financeira, vamos fazer uma pós, não foi. Isso foi necessidade que a gente vem vendo de, de ajudar, né, enquanto formadores, né, de profissionais, enquanto instituição de ensino. Eu recebo e-mails, né? Ah, preciso de uma vaga, estou com uma vaga disponível para o profissional, drogaria, fazendo seleção, hospital abriu vaga. Eu até disponho, isso eu sempre coloco nos grupos dos farmacêuticos egressos nossos, né? Então, eu temos os grupos das turmas que se formaram, e aí eu recebo constantemente proposta para indicação de emprego, eu ponho lá de entrevista, direto aparece isso para a gente, chega por e-mail, chega por WhatsApp, e eles pedem farmacêutico oncologista. De vez em quando aparece, você não tem um farmacêutico oncologista, você não sabe onde que tem profissional, não tem um egresso daí que fez a especialização. De tanto eles pedirem hospital aqui, hospital ali, clínica ali, indústria, eu falei assim, não adianta nem eu pôr no grupo, né? Eu falo, pessoal, estão procurando farmacêutico oncologista. Tem alguém aí que fez a pós, quer fazer a pós? Nunca tem. Agora vamos ter, né? Vamos ter vocês aí. Próxima vez, passou dezembro, próxima indicação que me pedirem, eu vou ter que indicar, né? Da próxima vez que isso acontecer, pós-formação de vocês, eu posso ter certeza que eu vou indicar vocês aí para essas vagas que aparecem, tá? E aconteceu recentemente, porque abriu uma clínica oncológica em Manhuaçu, me pediu uma indicação. Eu tive que indicar falou, olha, tem indicação de farmacêutico, egresso do nosso curso de farmácia, mas não vai achar farmacêutico oncologista, porque eu já sondei. Agora vai ter, né? Então a gente está ajudando também, né? Além de desenvolver vocês profissionalmente, né? A gente está também, enquanto instituição de ensino, cumprindo esse papel social de formar o profissional que o mercado precisa, né? Beleza? Grande abraço para vocês. Bom final de semana. Nos vemos aí em breve. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. professor. Bom final de semana aí. Tamo junto. Obrigado.